Anteriormente, em Liga da Justiça Espetacular, depois de algum tempo dissolvida pela ONU, a Liga da Justiça se reúne novamente, agrupada em 2 times, a Liga da Justiça América e a Liga da Justiça Europa. Liderada pelo Superman, a Liga América é composta por Besouro Azul, Gladiador Dourado, Guy Gardner, Fogo, Gelo, Máxima e Bloodwing, além de Maxwell Lord e Oberon na parte administrativa. Em uma viagem a Almerac, Guy Gardner se desentende com o Superman e abandona o grupo. A Liga da Justiça Europa, por sua vez, é composta por Poderosa, Homem Elástico, Aquaman, Flash, Raposa Escarlate e Doutora Luz, além de Sue Dibney no administrativo e Catherine Colbert como contato das 2 ligas com a ONU. Em sua primeira aventura, eles enfrentam o vilão Desconstruto sob a liderança do Batman, mas o Homem-Morcego se recusa a assumir permanentemente a liderança da equipe para o desespero de Sue e dos outros membros. Contudo, depois da derrota do vilão, Hal Jordan aparece na sede da Liga Europa e se voluntaria para ser seu líder. Porém, existe um empecilho no caminho desse Lanterna Verde, e ele não é pequeno. Seu nome é Guy Gardner, o Lanterna Oficial da Terra, que não está nem um pouco feliz com a ideia de ceder seu posto. Como esse dilema vai se resolver? É essa a história que eu te conto agora. Batman cumprimenta Hal Jordan num gesto de boas-vindas ao Lanterna Verde, à sua posição de líder da nova Liga da Justiça Europa, e também como um voto de confiança. O morcego se despede e vai embora, e enquanto Ralph e Wally estão eufóricos com a inclusão de seu amigo de longa data na equipe, Kymio e Arthur não estão tão confiantes de que Jordan consiga ser um líder melhor que o Cavaleiro das Trevas seria. Wally quer saber se o tio Hal vai ficar na Terra definitivamente, e Jordan responde que Guy Gardner é o único obstáculo em seu caminho agora, mas ele pretende resolver isso imediatamente, e sai rumo aos Estados Unidos para conversar com o atual Lanterna Verde do setor 2814 e fazer uma troca de posto. Quando Hal sai, uma pequena discussão acontece entre Wally e Ralph de um lado e Kymio e Arthur do outro, sobre a capacidade de liderança de Jordan. Para ajudar a acalmar os ânimos, Sue pergunta a opinião dos outros membros restantes e a Raposa responde que, apesar de o Batman ser mais misterioso, Hal é bem experiente e ela gosta de homens experientes. A Raposa Escarlate tem a capacidade de transformar cada comentário que ela faz em alguma coisa de duplo sentido. Já Kara tem uma outra explosão de fúria e sai xingando, dizendo que a opinião dela não tem importância, já que ela não consegue definir sua própria personalidade. Wally e Ralph cogitam a possibilidade de Guy não concordar em ceder seu posto a Hal e decidem ir até o continente americano dar uma força ao seu novo chefe. Enquanto isso, a Doutora Luz informa a Poderosa que conversou com seu médico e diz que ele acha que sabe o que causa o descontrole emocional dela. Não é magia nem kryptonita, é refrigerante diet. O Dr. Sun descobriu que superpoderes costumam causar certas síndromes e alergias em super-heroínas. No caso de Kymio, eram os conservantes dos alimentos. Já no caso de Kara, seus amigos disseram que ela toma muito refrigerante diet. Kara fica mais irritada ainda e culpa os homens por imporem um padrão de beleza machista que ela tenta alcançar e acaba ficando louca. Foi a tirania masculina, segundo ela, que a deixou em animação suspensa, implantou memórias falsas nela e fez ela pensar ser uma cópia barata do Superman e se afastar de suas origens atlantes, como descendente legítima do mago ancestral Arion. A Raposa Escarlate chega e as 3 começam a discutir o que é poder feminino de verdade, com Kymio defendendo que é o intelecto e Vivian defendendo que é a sensualidade do corpo. A Doutora Luz percebe que Kara está cada vez mais confusa e que aquela conversa não está ajudando, e a aconselha a buscar entender melhor sua identidade atlante, indo conversar com Aquaman sobre seu passado cultural. Sempre provocativa, Vivian diz que sabe que a Poderosa tem muito interesse no Rei dos Sete Mares como um todo, e não apenas em seu passado cultural. Kara parte pra cima da Raposa bem no momento em que Aquaman entra na sala convidando as garotas para ir atrás de Wally e Ralph, ver se Jordan vai precisar de ajuda com Gardner. Vivian diz que a Raposa com certeza quer ir com ele, e Kara responde que vai só pra sair daquela casa de doidos. Kara ainda sofre com o questionamento de sua identidade e seu lugar no mundo. Afinal, o que significa ser poderosa de verdade? Do outro lado do mundo, Hal Jordan chega à sede da Liga da Justiça América e encontra Fogo e Gelo indo almoçar na sala de Maxwell Lord. Ele pergunta onde está Guy Gardner, pois precisa conversar com ele, e para nossa surpresa, elas respondem que Guy está em seu apartamento na sede. Sim,
Guy Gardner retornou à sede da Liga da Justiça América depois da discussão que teve com a equipe lá em Almerac. Hal bate na porta e Guy sai, tentando imediatamente fechar a porta ao ver quem estava do outro lado. Hal impede que a porta feche e força a entrada no apartamento, dizendo que não mandou um holograma via anel porque o assunto é sério e tinha que ser tratado pessoalmente. Hal Jordan vai retomar o setor espacial 2814 como seu posto oficial na tropa dos Lanternas Verdes. Guy engasga com sua bebida e diz a Jordan que não tem motivos para deixar o setor que os próprios Guardiões do Universo deram a ele. Hal rebate dizendo que isso era claramente provisório desde o início e duraria apenas até ele conseguir recrutar novos lanternas para a tropa através do universo. E ele já fez isso. Além do mais, ele foi o escolhido por Abin Sur, o lanterna anterior desse setor. Gardner relembra a Jordan que, na verdade, os dois foram escolhidos pelo Anel de Abin Sur, mas Guy não se tornou o Lanterna Verde primeiro porque estava mais longe do local em que a nave de Abin Sur caiu. A conversa rapidamente esquenta quando Guy Gardner diz que não é apenas o melhor Lanterna Verde da Terra, mas também muito mais macho do que Hal Jordan no cumprimento da função. Hal tenta argumentar que nem todos os problemas se resolvem com violência, mas Guy rebate dizendo que isso é uma prova de que ele é menos macho porque tenta resolver tudo na base da conversa. Guy continua provocando até que Hal perde a paciência e grita que Guy está transformando um assunto sério em uma brincadeira. Em resposta, Guy desafia Hal a provar sua macheza. Ele propõe uma luta pelo anel. O vencedor levará ao setor 2814, enquanto o perdedor terá que sair da tropa dos Lanternas Verdes. Hal se recusa a entrar no jogo de Guy Gardner e declara que a tropa dos Lanternas Verdes está a caminho para decidir a disputa entre eles. Guy, no entanto, provoca: "Esse é exatamente o problema com você, Jordan. Diz que é o Lanterna da Terra, mas não luta por ela." Hal discorda, mas se esforça para não ceder às provocações. Guy, sendo um mestre da provocação, começa a alfinetar Hal, relembrando publicamente seus fracassos mais conhecidos. "O que aconteceu quando você teve a tua primeira crise de consciência política? Você saiu passeando pelo país. E quando entrou em depressão, largou o trampo. Quando a Carol te deu um pé na bunda, você fez o quê? Fugiu pro espaço." Hal pede que Guy pare, mas ele continua. "E quando a Arisia te deu um pé na bunda, você lutou por ela?" "Não. Encara a realidade, Xará. Você é um covarde, é um chorão." E com essas palavras, Guy Gardner consegue fazer Hal Jordan perder a paciência. Hal acerta Guy com um cruzado de direita, e Gardner, satisfeito por ter conseguido provocar essa reação, contra-ataca criando o construto de um bode. Hal se esquiva e a situação rapidamente escala para uma batalha de construtos de energia. Hal ataca Guy com bolas de beisebol que ele rebate com bastões. "Chega!" grita Hal, enquanto empurra Guy pela janela do apartamento. Os dois caem direto para a rua, onde a luta continua. Guy lança um foguete e depois o ataca com uma marreta, mas Hal se esquiva e responde com uma bigorna e um soco de energia que lança Gardner para longe. Nesse momento, a Liga da Justiça América e a Liga da Justiça Europa chegam ao local da confusão. Superman tenta intervir para separar os dois, mas é impedido por Brick, uma lanterna verde que acaba de chegar junto com outros membros da tropa. Como prometido por Hal, alguns membros da tropa dos Lanternas Verdes estão ali para decidir a situação. Entre os presentes estão Kilowog, Gnort, Boudica, John Stewart e outros dois que eu não sei o nome, aquele que parece um vermezinho e outro que parece um diamante e outro que parece um mongezinho com o cérebro pra fora. São mais de 3.000 lanternas verdes, gente, eu não vou saber o nome de todos eles, desculpa. A decisão da tropa, porém, é inesperada. Eles se recusam a interferir e determinam que Hal e Guy devem decidir quem será o Lanterna Verde do setor 2814 em um duelo. Superman protesta, alertando John Stewart que, se continuarem lutando com os anéis, a cidade pode ser completamente destruída. Quando a fúria de Guy está prestes a explodir em um ataque, John intervém e relembra aos dois o dever de proteger a cidade. Guy responde sarcasticamente: "Ah, que se dane." "Ele tem razão, Guy." Hal contrapõe. "Você quer arregar, Hal?" provoca Gardner. "Vamos lutar no espaço, então." Hal sugere. "Você tá com medo porque eu levo vantagem na Terra." Guy continua. "Eu não vou destruir uma cidade." Jordan responde furioso. "Vamos sair no mano a mano então, sem anel." É a sugestão final de Guy Gardner para resolver o embate. Como quiser, Hal Jordan concorda. O duelo final pelo setor 2814 está prestes a começar. A Liga da Justiça observa perplexa a decisão de ambos. Gelo tenta convencer Guy a desistir, mas ele se recusa, dizendo que está no topo e que Hal, sem o anel, não é ninguém. Por outro lado, Brick tenta dissuadir Hal, alertando sobre a loucura da situação, mas Jordan está resoluto. Isso tinha que acontecer um dia. "Precisamos saber", afirma Hal, "quem é o bom e quem fala demais", completa Guy.
Com um gancho certeiro de direita, Guy Gardner inicia o combate, lançando Hal contra um poste e danificando algumas placas de trânsito. Hal reflete por um segundo, percebendo que aceitar esse desafio pode ter sido um erro, já que sua força está na mente, enquanto Guy é mais rápido e impulsivo com os músculos. Guy diz a Hal que ainda dá tempo dele desistir, e Hal responde que nunca desiste, enquanto tenta acertar a Guy Gardner com um único soco. Ao se esquivar do ataque, Guy cai antes de ser atingido e o Besouro Azul cai na risada, lembrando a cena icônica em que Batman nocauteou Gardner com apenas um soco. Ha! Um soco só de novo! Brinca o Besouro Azul. Hal pensa que já ganhou ao ver seu adversário no chão, mas Guy contra-ataca furioso com um chute e diz que nunca mais será derrubado com um soco só. Surtado, ele continua a atacar com uma série de socos, pisões, mais socos, cotoveladas e esmurrões. Hal percebe a fúria de seu adversário e decide que tem que absorver os golpes para ganhar tempo e pegar Guy de surpresa. Ele consegue imobilizar Guy por um segundo, mas Guy se desvencilha com uma certa facilidade na base da cotovelada. Tagarela como sempre, Gardner começa a se gabar e tentar humilhar seu oponente com palavras. Aproveitando-se do falatório, Hal dá um balão em Guy, arremessando-o para longe, o que leva a liga a comemorar, exceto por Gelo, que é a única torcendo pelo seu ex-namorado. No entanto, Guy Gardner não desiste. Mostrando sua resiliência, ele se levanta novamente. Hal tenta um cruzado de esquerda, mas erra. Aproveitando a oportunidade, Guy agarra Hal pela cintura e o golpeia covardemente entre as pernas, retomando o controle do combate. Hal está focado em suportar a dor. Ele bloqueia como pode, luta, soca e apanha. Guy é mais forte, mais rápido e implacável. Pressionado contra a parede, Hal recebe um soco atrás do outro, bloqueando alguns, mas sendo atingido por outros. Enquanto os golpes continuam, Guy solta uma torrente de insultos em meio aos socos, descarregando toda a sua raiva. Apesar disso, Hal absorve os golpes, encontrando resistência no fundo de sua alma, onde a dor não chega. Gelo, em voz baixa, implora para Guy parar com isso. No entanto, no mesmo recanto da alma onde a dor não alcança, Hal encontra uma faísca de esperança, suficiente para recuperar um pouco de energia. Wally West não acredita no que está vendo. Está surpreso e decepcionado ao assistir seu herói de infância parecer à beira da derrota. Jon Stewart parece confuso. Por que Hal simplesmente não cai? E Guy Gardner já está cansado, se perguntando quanto mais vai ter que bater para Hal Jordan cair. Hal, mesmo cansado, percebe uma verdade universal. Valentões sempre desperdiçam energia batendo nos lugares errados até não sobrar mais forças. É nesse momento que Hal Jordan encontra a brecha que precisava. Com um cruzado de direita, Hal finalmente acerta Guy Gardner na cabeça. A guarda de Gardner baixa e mesmo com os socos doloridos e quase sem forças, Hal Jordan avança. Ele desfere uma sequência de socos, cada um exigindo mais do que ele acredita ter. Hal sabe que se parar agora, suas chances acabam. Guy, por sua vez, está exausto, mal conseguindo se manter de pé. Talvez Jordan devesse sentir compaixão e parar, mas o mundo é duro e ele sabe que precisa continuar. O mundo pertence àqueles que não desistem diante dessa dureza. Guy Gardner cai. O mundo pertence a Hal Jordan e com ele todo o setor 2814. Gelo corre para socorrer seu ex-namorado caído. Hal estende a mão para Guy e Guy aceita cumprimentá-lo pela luta apesar da derrota. Mas não é sobre isso que Hal está falando. Não, Guy. O anel, diz o Lanterna Verde vitorioso. Chocado, humilhado, entristecido e hesitante, Guy Gardner retira o anel de seu dedo e o entrega a Hal. Ele sai cabisbaixo, carregando o peso da derrota. Enquanto isso, Kilowog, Tomar Ré e os membros da Liga Europa comemoram a vitória de Hal e a reconquista de seu setor. Jon Stewart observa tudo estupefato, com o fato de Guy ter sido removido da tropa dos Lanternas Verdes para sempre, numa situação como essa. Já o Besouro Azul, com um sorriso no rosto, celebra que, com isso, Guy também esteja fora da Liga da Justiça América. Mas Guy ouve o comentário sarcástico de seu agora ex-colega de equipe. Em um sussurro para si mesmo, ele promete que vai voltar de algum jeito, mesmo que não seja mais como Lanterna Verde. Agora, porém, a Terra e o setor 2814 têm apenas um Lanterna Verde, o vencedor do duelo, e seu nome é Hal Jordan. Mas não se enganem, Guy Gardner vai voltar, e quando voltar, ele estará em busca de algo ainda maior. Não perca, o próximo episódio de Liga da Justiça Espetacular será Guy Gardner Renasce.